Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, né? Vamos começar aqui, né? Finalizar a parte 2 do vídeo, né? Complementar a parte 1 do primeiro vídeo que falamos no nosso estudo lá em Marcos, capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Passamos por Gênesis, capítulo 1, verso 1 ao 2, Atos 7, do 55 ao 56, Atos 9, do verso 4 ao 6. Essa foi a parte primeira do vídeo, né? Para você acompanhar, você tem que voltar lá na primeira parte do vídeo, que eu estou aqui com essa mesma camisa, você vai ver. E aqui a segunda parte, né? Para ficar mais fácil de você identificar. E eu vou colocar lá na descrição também do vídeo, né? Mas eu quero dizer para vocês do outro lado da tela: rios de água fluirão aqui e aí do outro lado da tela também em você, né? Foque e tenha bastante atenção, preste bem atenção, né? E vamos fluir. Como que nem eu falei no primeiro vídeo, aquilo que for descartável, lance, jogue fora, e aquilo que for aprazível a você, que você abrace, né? Vamos lá no nosso estudo. Que nem eu falei, né? O nosso estudo foi lá, o nosso assunto principal, lá em Marcos, capítulo 1, verso 9 ao 11, que diz: E aconteceu naqueles dias que Jesus, tendo ido de Nazaré, da Galiléia, foi batizado por João no rio Jordão. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito que como pombas descia sobre ele, né? Essa palavra aqui, quando fala Espírito, tá com um E maiúsculo, que é o próprio Deus que ainda estava vindo sobre Jesus em forma de pomba, né? Essa palavra, quando está aqui escrita na sua Bíblia, na minha, Espírito com E maiúsculo, está dizendo o próprio Deus que estava sobre Jesus. A palavra sobre é ainda por cá, em cima, né? Porque a promessa do Espírito Santo, vamos chegar lá, né? E aqui no verso 11 diz: E ouviu-se uma voz dos céus que dizia: Tu és o meu filho amado em quem me comprazo. Que eu já falei lá na parte 1 do vídeo. Tu és o meu filho amado, está dizendo que ele é o único, né? Jesus ainda não foi ainda crucificado, né? E ali, quando Jesus ele é ressuscitado dentre os mortos, ele passa a ser o primogênito, né? Porque ele é o nosso irmão mais velho. Todos aqueles que estão em Jesus passa a ser o irmão de Jesus. Ele é nosso irmão mais velho, né? Mas vamos voltar agora lá em Oséias. Vamos daqui a parte 2 do vídeo. Vamos lá em Oséias, capítulo 6, verso 2 ao 3. Mas eu vou ler o 3 que diz: Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva. Como chuva será o dia que rega a terra. Olha o que o verso 2 diz: Depois de 2 dias nos dará a vida. Né? Eu quero que você foque agora nessa palavra que eu vou dizer. Ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Porque quando nós somos batizados em Cristo Jesus, nós morremos e revivemos com ele. Revivemos com ele porque ao terceiro dia Jesus ele ressuscitou, com o poder de Deus que ressuscitou ele dentre os mortos, né? Mas vamos mais adiante. Olha o que o livro de Atos, capítulo 1 diz, no verso 8: Mas receberei a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra, né? E quando dizia isto, né, o próprio Jesus, e vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-a. Né? A palavra nos diz que assim que Jesus foi levado às alturas, as testemunhas, que foram os discípulos dele, né, viu ele sendo elevado, e chegou um tempo, um momento em que ele foi ocultado pelas nuvens e não viu mais, né? Mas só que a palavra nos diz que os 2 anjos, né, vieram sobre ele e falaram: Varões israelitas, para quem estáis olhando? Ou melhor, varões israelitas, varões israelitas não, varões galileus, por que estáis olhando para o céu?
esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, adivinha assim como para o céu o viste ir. E como eu já falei que lá no livro de Atos, no capítulo 2, diz que se cumprindo o Pentecoste, né? Ali veio a promessa que foi fala pelo profeta Joel, né? E ali se cumpriu o que Jesus tinha dito, né? Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder, né? No livro de Atos, no capítulo 2, no verso 4, diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse, né? E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. Ali naquele momento onde estavam ali, né, os discípulos, aquele pessoal ali, que a palavra nos diz cerca de 120 homens reunidos, nos diz que todos foram cheios com línguas repartidas, né? E eles começaram a falar do qual a vontade do Espírito Santo concedeu a eles que falassem. E aquelas pessoas que estavam ali vendo aquilo, né? Eles se admiraram porque cada um daquelas pessoas, dos 120 que estavam ali, cada um começou a falar nas línguas deles. Só que o que eles estavam falando, eles não entendiam, mas só que as pessoas que estavam lá fora estavam entendendo o que eles estavam falando, né? Eu creio que foi palavras de arrependimento, né? Eu que estou dizendo por mim, né? Eu creio que foi palavras de arrependimento, palavras falando da soberania de Deus, né? Essa palavra eu que estou dizendo, tá? Que eu creio, eu acredito, né, que aquelas pessoas que estavam ali viram eles falando aquelas línguas repartidas, né, conforme cada um deles falava, né, eu acredito, né, que o que eles, a palavra diz que aquelas pessoas se maravilharam, né, eu acredito que ali falavam da soberania e eu creio também que do arrependimento, né, do arrependimento, porque eram muitas nações ali naquele momento, eram muitas nações. Lá no verso 12 do livro de Atos, do capítulo 2 de Atos, no verso 12, fala que quando eles se maravilhavam, né? Diz aqui que todos se maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: o que quer dizer isto? Né? Eu sei que para alguns ainda tá uma confusão ainda, né? Parece que é uma confusão, mas não é. Se você pegar essa passagem que eu acabei de citar, né? Que é a principal aqui, diz lá em Marcos capítulo 1, verso 9 ao 11, Gênesis 1, do 1 ao 2, Atos 7, do 55 ao 56, Atos 9, do 4 ao 6, e aqui em Atos 9, do 4 ao 6, eu quero fazer uma correção, né, que eu disse que o Saulo, ele tinha visto os céus abertos, mas não, eu errei nessa palavra, ele não viu os céus abertos, ele viu uma luz, né, um resplendor de luz, né, sobre o céu, né, e ouviu uma voz, né, que dizia Saulo, Saulo, e ele falou: quem és, Senhor, né? Se lembra que quando eu falei lá, né, que quando aquela luz, aquele resplendor brilhou sobre Saulo, ele falou: quem és, Senhor? Paulo, ele sabia quem era Deus, mas só que ele ainda negava, né? Sabia, mas ainda negava, né? É tanto que o próprio Jesus falou assim: é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões, e eu expliquei, né? Lá no capítulo, na parte 1 do vídeo, né? Para você entender, você tem que voltar lá no parte 1 do vídeo e aqui a conclusão. Eu sei que algumas coisas ainda estão bugando na mente de alguns, né? Não de todos, mas na mente de alguns ainda buga alguma coisa, né? Eu também, algumas vezes, buga na minha mente também, mas só que eu vou lendo, vou pedindo entendimento do Senhor, o Senhor vai me revelando, vai me falando aqui, né? E a revelação do Senhor, quando vem, as lágrimas começam a descer, né? Eu sei que milagre eu não tô me segurando aqui, né? Mas quando ele vem, não tem que segure, não resiste, né? E para deixar uma coisa ainda mais, um pouco assim, meio assim, que alguns, como é que eu posso falar, dizer a palavra? Como eu disse, para alguns ainda estão bugando, né? Mas para deixar ainda você ainda mais curioso, eu quero dizer uma coisa que vai deixar uma interrogação dentro de você, né? Para você, o Judas, ele foi salvo ou foi para o inferno? Né? O que você acha? O Judas foi para o inferno ou foi salvo?
Ainda no livro de Atos, capítulo 1, no verso 15 diz: E naqueles dias, levantando-se Pedro, no meio dos discípulos, abre aspas, ora, a multidão junto era de quase 120 pessoas, né? Ali, antes do Espírito vier sobre eles, Pedro, ali, ele, no meio deles, né? Ele se levantou no meio dos discípulos, né? E disse: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Quando você bota lá em Salmos, né? No livro de Salmos, ele fala a respeito disso, né? Que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Porque capítulo 1 de Atos, no verso 11, vou ler novamente, que diz: varões e irmãos, convinha que se cumprisse a escritura, que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Vou fazer mais uma vez a pergunta: você, dentro de si próprio, dentro do seu coração, você acha que Jesus, ou você acha que Judas ele foi para o inferno ou ele foi salvo? Né? Que ali ele se suicidou, né? Ou você acha que ele foi salvo? Ou foi para o inferno ou foi salvo? E eu quero dizer para você aí, o que você acha? Se Judas ele foi salvo ou ele foi para o inferno? Né? Naquele tempo ali, quando antes de Jesus ser crucificado, Judas ele se suicidou, né? Mas Jesus ainda não tinha sido crucificado naquele tempo, e antes disso Judas ele se suicidou, né? Mais uma vez eu vou ler para vocês no livro de Atos, no primeiro capítulo de Atos, no verso 16. Varões e irmãos, convia que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus. Olha o que o verso 17 diz: porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. A palavra sorte quer dizer o quê? O que quer dizer a palavra sorte? O que quer dizer a palavra sorte? Né? A palavra sorte quer dizer força invencível. Aqui se atribui o rumo e aos diversos acontecimentos da vida, destino, modo como, abre aspas, como algo ou alguém, fecho aspas, termina no termo fim, destino, né? A palavra sorte quer dizer um destino. Eu acredito que Judas ele foi salvo, né? Mas só que, olha o que diz lá no verso 25, ainda do capítulo 1 de Atos. Verso 25 diz: para que tomem parte nesse ministério e apostolado, de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar, né? Agora fica a interrogação: qual foi esse lugar? Assim, vamos levar para a vida real agora, nós nessa geração, que alguém ela está no caminho de Cristo e acaba se desviando. E quando ela se desvia, ela está na beira da morte. Mas você sabe se ela se arrependeu ali e confessou ao Senhor? E ali foi tirada a vida dessa pessoa. Mas só que antes de ser tirada a vida dessa pessoa, você sabe se ela se confessou, se ela pediu arrependimento ali e Jesus salvou? Ainda que a pessoa ela venha a ser morta, né? Ainda que a pessoa ela venha a ser morta, ainda que a alma dela ela seja levada, mas o espírito dela ela pode ser resgatado pelo Espírito Santo, porque a palavra nos diz que nós somos o espírito. Nós temos um corpo, uma alma e um espírito. A nossa alma ela possui sentimento. Esse corpo é essa carne podre, ela vira pó. Agora o nosso espírito ela vai para o céu ou vai para o Hades, que é o inferno, né? E aqui no livro ainda, da continuação do livro de Atos, capítulo 1, verso 17 diz: porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério. O verso 25 diz:
para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Né? E a palavra diz que, lançando-lhe sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 11 apóstolos. Aqui ele já fala que quando ele estava orando ao Senhor, né? E aqui para completar esse verso 26, volta no verso 24, que diz: e orando disseram. Para você ver que tudo que quando tomam uma decisão, antes de tomar uma decisão, eles oravam, né? E muitos de nós, muitas das vezes, não oram, não pedem uma direção ao Senhor. É muito raro isso. Mas eu acredito que você ora ao Senhor, você pede uma direção ao Senhor, né? Ao que verso 24 diz: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhidos, né? Porque ali no verso 23 vai dizer a resposta do verso 24, você volta no verso 23 e diz: e apresentaram dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome Justo, né? E Matias, mas só que ali eles oraram, e por sorte o Senhor escolheu o Matias, né? A sorte caiu sobre o Matias, para você ver que o que tem o poder da oração, né? Para você ver o que tem o poder da oração. Ao que diz o verso 24, vou repetir mais uma vez: e orando disseram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tem escolhido. Mas eu quero dizer a você se Judas ele foi salvo ou ele foi para o inferno. Eu acredito, eu tenho convicção nisso, que ele foi salvo, sabe? Ainda que ele traiu Jesus, né? Ainda que ele traiu Jesus, mas muitos dizem: mas não há perdão contra o Espírito Santo. Mas sim, não há perdão contra o Espírito Santo. Mas saiba que quando Judas se suicidou, Jesus ainda não tinha sido morto. Jesus ainda não tinha sido morto, né? E o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre os apóstolos, sobre eles, né? O que Jesus fala: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Poder é o que? Dunamis. O que é um dunamis? É uma bomba, é uma explosão. O dunamis é uma bomba, é uma explosão. Que significa, o que quer dizer isso? Quando Jesus falou: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, né? Sejais revestidos de poder, meu irmão. Vamos chegar lá. Mas eu quero dizer, lá no verso 17, ainda do livro de Atos, capítulo 1, que diz: porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Olha o que 24 diz, que quando ele estava orando para escolher qual dos dois iam ficar no lugar, né? O Barsabás, chamado Justo, ou Matias. Eles oraram, né? Mas só que na oração, ao no meio da oração, o que eles falaram: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. Vamos parar aqui. Olha o que o verso 25 diz: para que tome parte nesse ministério e apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio lugar. Mas só que quando a gente vai para o verso 17, diz: porque foi contado conosco, estava com nós, né? O discípulo falando, porque foi contado conosco e alcançou sorte nesse ministério, destino. Alcançou sorte nesse ministério, destino. O ministério era o ministério de Jesus ainda, cara. A palavra não diz que aquele que praticamente fala mal contra o Espírito não há perdão. Mas eu quero relembrar que Jesus ainda não tinha sido morto. E eu acredito que Judas, ele se arrependeu. Sim, foi morto. Ele foi morto, né? Ainda que a alma dele fosse para o inferno. Mas Jesus, ele morreu e ao terceiro dia, a palavra nos diz, né? Que a palavra nos diz que quando Jesus,
profecia quando Davi que fala, que diz que o próprio Davi diz que Jesus, quando ele estava Davi estava profetizando, né? A profecia, né? Disse que Davi diz, né? A profecia de Davi, né? Ainda lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 31, que diz: nesta previsão, disse da ressurreição, Davi, de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Então, quando eu volto lá no capítulo 1, do verso 17 de Atos, vou ler de novo, que diz: porque foi contado conosco que alcançou sorte nesse ministério. Aí o verso 24 diz: tu, Senhor, conhecedor do coração de todos. O verso 25: para que tome parte nesse ministério apostolado de que Judas se desviou para ir para o seu próprio caminho. Né? Mas só quando a gente vai lá para o livro de Atos, capítulo 2, verso 31, aonde diz, né? Vou voltar lá no verso 30, que diz: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do fruto dos seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre o seu trono. Nesta previsão, disse da ressurreição de que Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Aqui está falando de Jesus, né? Mas eu acredito que Judas ele foi salvo, ainda que ele tenha se suicidado, né? Ainda que ele tenha morrido, ou que tenha morrido, que ele tenha se suicidado, ele próprio tirou a vida, né? Mas eu acredito que Judas ele foi salvo. Que nem eu disse aqui, né, uns minutos atrás aí, de que uma pessoa, quando ela está no caminho de Cristo e acaba se desviando, e chega ali, vamos supor que ela volta para o caminho das drogas, e ali chega um momento que ela está na beira da morte, e ali ela se arrepende, cara, e ali a vida dela é ceifada, tirada. Eu acredito, cara, eu acredito. Eu acredito que a pessoa ela é salva, cara. Mas a religiosidade nos prende muito. A falta de conhecimento, de entendimento da palavra do Senhor nos faz nós ser um nécio, né? Faz nós ser um tolo, né? Faz nós ser um tolo. Olha o verso 32 que diz: Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouves. Quero dizer que tudo isso que lá da parte 1 do primeiro vídeo, e a parte 2 aqui agora desse vídeo, o segundo vídeo, eu quero dizer que quando o Espírito Santo veio sobre Jesus, né, em formato de pomba, quando ele foi batizado por João Batista, para dizer que a promessa do Espírito Santo era para nós, que Jesus iria subir ao céu. Uma conclusão, né? Para você ver a conclusão de tantos para eu chegar aonde eu quero dizer a você, que a promessa do Espírito Santo é para você, a promessa do Espírito Santo é para mim, a promessa do Espírito Santo é para todos aqueles que acreditam em Cristo Jesus, né? Ainda que algumas coisas buguem sua mente, mas vai lá na palavra, vai lá na Bíblia, que Deus ele vai esclarecer a sua mente, né? E vai fazer você entender tudo. E eu disse, aquilo que for descartável, descarte. Aquilo que for aprezível a você, pegue. E eu quero dizer, mais uma vez, capítulo 2 de Atos, verso 32. Deus ressuscitou a este Jesus, do que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes. Agora vós, ele está dizendo já o futuro, presente. Que agora vedes e ouves. Verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse: disse o Senhor ao meu Senhor,
assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos sobre os cabelos dos teus pés. Olha o que aconteceu quando Jesus foi levado às alturas. Olha o que aconteceu. Vai lá no livro de Salmos, no capítulo 24 de Salmos, no verso 7. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas. E entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Jesus foi o único que entrou no céu com corpo, em carne e osso. Jesus foi o único que entrou no céu com carne e... Jesus foi o único que entrou no céu em carne e osso. Olha o que falaram um para os outros. Se foi anjos ou querubins. Olha o que uns falaram para o outro. Olha o que falaram. Quem é este? Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso. O Senhor poderoso na guerra. Volta lá no livro de Atos, capítulo 2, verso 31. Nesta previsão, disse da ressurreição. Davi, ao mesmo tempo, estava falando do Senhor, da ressurreição, e o próprio Davi estava dizendo ele subindo. Livro de Atos, capítulo 2, verso 31. Nessa previsão, disse da ressurreição de Cristo, que a sua alma não foi deixada no Hades, nem a sua carne viu corrupção. Jesus foi o único que entrou no céu em carne e osso. Verso 24 de Salmos. Capítulo 24, até eu perdi. Capítulo 24 de Salmos. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. E aí falaram, quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, Ele é o Rei da Glória. Olha que o capítulo 2 do livro de Atos, mais uma vez, verso 34. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. Mais uma vez eu repeti, volta para o capítulo 24 de Salmos, verso 7 em diante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Eu quero te dizer com tudo isso, né? A parte primeiro do vídeo, a parte 2 que é essa. A parte primeiro eu estou com essa camisa, né? E aqui também agora com essa camisa, a parte 2, para concluir que a promessa do Espírito Santo, mais uma vez eu vou repetir, o processo de Jesus andando 82 quilômetros para ser batizado no Rio Jordão por João Batista. Né? A promessa do Espírito Santo é para você, é para mim. Ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. Todo aquele que é nascido de Cristo, ele é uma ameaça para o reino satânico. Você é um dunamis, você é uma bomba, você é uma ameaça para o reino de Satanás. É por isso que me chamam muito matador de demônios. E eu quero te agradecer por esse tempo, né? Aquilo que foi descartável, joga fora.
aquilo que caiu bem, você pegue. Se você não entendeu, volta lá no que eu disse, nas introduções das palavras que eu falei nos capítulos. E quero dizer que eu acredito que Judas ele não foi deixado na fé. E mais uma vez eu quero abrir dizer, é verdade, é sim, a palavra do Senhor nos diz que todo aquele que blasfema do Espírito Santo não há perdão. Mas eu quero te dizer que quando Judas se suicidou, Jesus ainda não tinha sido crucificado nem morto, tá? Eu agradeço a compreensão, a atenção de você, tá? E gostaria que você deixasse, se pudesse, deixar o seu like, né? Se inscrever aqui no meu canal. O canal é desde 2019, mas agora que eu estou colocando os vídeos, o Senhor colocou isso no meu coração, né? O canal está desde 2019, agora que eu estou colocando os vídeos. E eu quero te desejar bênçãos do Senhor sobre a sua vida. Que a grandeza de Deus se multiplique em dupla honra sobre você e a sua família. Aonde você chegar, saiba que primeiro está chegando o Espírito Santo. Aonde você pôr as suas mãos, se há alguma manifestação demoníaca, saiba que vai cair por terra. E saiba que você é um embaixador de Cristo, tá? Você é um embaixador de Cristo. Vós sois a testemunha sobre a terra, como carta viva. A carta viva, as pessoas vão ler você, né? Eu desejo uma dupla honra na sua vida, na sua família, no seu casamento, na vida dos seus filhos, tá? E que em nome de Jesus, se você está afastado, está desviado dos caminhos do Senhor, lembre-se, ainda há chance de voltar, porque a palavra nos diz que aquele que tem conhecimento, que já experimentou a grandeza de Deus, já viu coisas extraordinárias, aquele que já fez proezas com o poder de Deus, é abrogável, é negável. Quando ele se afasta, é impossível voltar. A palavra do Senhor nos diz isso. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. A palavra do Senhor nos diz que aquele que já experimentou o poder de Deus, do Evangelho, e se afastou, dificilmente voltar. Mas nada é impossível para Deus. Mas Deus não é homem de mentira. Então, se está escrito aqui, é impossível voltar. Para aquele que já experimentou o poder de Deus, já fez proeza e maravilha, e se afastou, é impossível voltar. Mas você terá chance. Mas para isso acontecer, a misericórdia de Deus muito grande. Deus abençoe sua vida, né? Que Jesus te abençoe. Que a graça do poder se multiplique sobre a sua vida, né? E Jesus é o único caminho, a verdade e a vida. Que você é bênção de Deus. Grande abraço.